Olá, graça e paz a todos. Edmilson Lima aqui falando com vocês. O meu propósito em fazer esse pequeno vídeo é para meditarmos um pouco na palavra de Deus. No livro de Número, capítulo 12, versículo 1 a 3, assim está escrito: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O título desse texto é A Sedição de Miriam e Arão. O que é sedição? Significa revolta. Mas o que levou Miriam e Arão se revoltar contra seu irmão Moisés? O que levou eles a esse sentimento de revolta? Como se estivesse vivendo uns momentos amargos por causa do irmão? O que levou Miriam e Arão a reclamar da mulher de Moisés? Será que eles eram racistas? A mulher cuxita era etíope, residia na Etiópia, e tudo indica que ela era negra. Mas será que foi o racismo que levou eles a essa sedição contra Moisés? Alguns acham que foi o ciúme que levou Miriam e Arão a falar contra Moisés, a se revoltar contra eles. Miriam era líder das mulheres em Israel e era uma profetisa, enquanto Arão era sumo sacerdote, era o maior líder religioso de Israel. Em Miqueias, capítulo 6, verso 4, Deus está falando através do profeta ao povo de Israel e mencionando Moisés, Miriam e Arão como os líderes desse povo. Os três estavam em liderança, foi o próprio Deus que escolheu. Outros acham que foi contra o casamento de Moisés com a mulher cuxita, a mulher africana. Moisés era casado com Zípora, uma midianita, segundo o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 21. E a mulher cuxita era uma segunda mulher. Não se sabe se Zípora já era morta ou se ela deixou Moisés, para Moisés contrair nova núpcia, um segundo casamento. Tudo dá a entender que não foi racismo. Ou seja, olha que no versículo 2 do texto que lemos, está escrito assim: E disseram porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Veja que foi a inveja que levou à sedição dos dois, a esse sentimento de revolta. Amados, devemos tomar cuidado para também não nutrirmos sentimento de inveja contra outros líderes. Deus tem levantado cada um para liderar numa posição. Deus chamou uns para professores de escolas bíblicas dominicais, chamou outros para liderar um evangelismo, chamou outros para pastorear um conjunto de jovens, chamou outros para fazer outro tipo de trabalho, na obra de Deus, missões. Chamou também mulheres para o cargo de dirigente de círculo de oração e outros trabalhos. Então, cada um na sua posição, cada um fazendo a obra do Senhor com alegria e singeleza de coração.
O argumento racista usado por Miriam e Arão contra Moisés foi um disfarce para não vir à tona que era a inveja do irmão. Então devemos tomar esse cuidado para que não caímos nessa situação. Uma vez que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele aconselha não andarmos na carne, mas andarmos em espírito, andar guiado pelo Espírito, andar norteado pelo Espírito, andar sob a orientação do Espírito Santo e não cumprir os desejos da carne. Paulo ainda aconselha, no versículo 21, a não nutrir inveja, porque são obras da carne, a não ter esse sentimento de inveja, não viver invejando o próximo. E Pedro, em 1 Pedro 5, verso 8, diz que o diabo anda em derredor de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele nutrir esse sentimento de inveja na vida de uma pessoa, ele pode tragar a vida da pessoa, a vida espiritual, levar a uma vida amarga, a uma vida de revolta, como tem acontecido hoje. Mas, amado, que possamos andar em espírito, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É dar lugar para Ele operar em nossa vida. É dar lugar para o Espírito Santo nos orientar. É dar lugar para o Espírito Santo nos guiar, para Ele viver em nossa vida. Dar lugar a Ele para recebermos da plenitude dEle. Uma vez que nós somos santuário dEle, devemos dar lugar e deixar Ele ficar entronizado em nosso coração, para que possamos fazer a obra de Deus com a perfeição que Deus quer de cada um. Então fica aqui essa dica. O racismo, como muitos pensam, de Miriam e Arão, foi apenas um disfarce, para eles reclamarem de Moisés. Amém, amados? Fiquem com essa palavra no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.